Bom, pessoal, então agora a gente vai dar início à nossa segunda parte da aula 2, que é a fazer aqui alguns exercícios de aplicações utilizando os métodos que a gente viu de análise de circuitos, ok? Então, basicamente o que a gente vai aplicar aqui vai ser a lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes. Então, vamos ao primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, a gente tem a questão me dá um circuito em que todos os componentes eles estão em série, ok? Então ela pede para mim determinar a corrente que circula esse meu circuito, a potência dissipada pelo resistor R2, esse resistor aqui de 3 ohms, ok? Então nesse circuito a gente tem a presença de duas fontes de tensão, uma de 36 volts, outra de 12 volts. Então é importante a gente sempre frisar aqui que a fonte de tensão no meu circuito ela tem que estabelecer a polaridade dessa minha fonte, terminal negativo e positivo, para que eu saiba qual o sentido que essa fonte de tensão ela está aplicando a nossa diferença de potencial no circuito, ok? E nesse caso, o primeiro item que seria determinar a corrente no nosso circuito, a gente faz primeiro a adoção de um sentido para a circulação de corrente. Então, se vocês observarem, nessa figura aqui a gente tem que a nossa corrente está percorrendo o sentido anti-horário, ok? Tem algum problema eu adotar esse sentido da corrente no meu circuito? Ou devo saber qual que é esse sentido? Então, para a resolução de circuitos, não importa esse sentido que você vai adotar, porque no final, se o sentido que você adotou for contrário ao que a corrente mesmo efetiva que está circulando no seu circuito ela realiza, esse sinal ele vai dar negativo, ok? Então toda vez que você adotar um sentido na sua corrente e o seu sinal for negativo, o sinal da corrente, isso significa que ela está percorrendo o sentido contrário ao que você adotou. Se for positivo, então aí vai ser o mesmo sentido, ok? Então vamos determinar essa corrente que está circulando no meu circuito e a potência dissipada no resistor R2. Então o primeiro passo, pessoal, quando a gente tem um circuito desse tipo aqui, em que todos os componentes estão em série, é identificar o sentido das quedas de tensão do meu circuito. Para as fontes de tensão, então a queda ela segue a polaridade estabelecida no circuito, então vai do menos para o mais aqui a nossa setinha. Da mesma forma que para a nossa fonte de 12 volts, ok? Para a resistência, a gente viu que o sentido da queda de tensão é sempre oposto da circulação de corrente. Então, se a corrente circula nesse sentido, a nossa queda de tensão vai ser produzida no sentido oposto. Da mesma forma, para esse resistor R2 e para o resistor R1. Então, para encontrar essa corrente I do meu circuito, o que eu vou aplicar? A lei de Kirchhoff das tensões, já que o nosso circuito é um circuito em série. Perfeito? Então, vamos adotar também um sentido para a gente percorrer essa malha fechada no nosso circuito. Vamos adotar o sentido horário. Então, o primeiro componente, quando a gente faz a circulação de tensão, é a nossa fonte de 36 volts, certo? Ela está no mesmo sentido de circulação da nossa malha, então fica positivo, ok? Depois a gente tem que o resistor R1 também, se vocês observarem, quando a gente circula nesta malha, ele está no mesmo sentido. Então, a gente tem um sinal positivo, lei de Ohm, resistência vezes corrente. A resistência a gente já sabe que é de 7 ohm vezes a corrente, ok? Da mesma forma para o resistor R3 e para o resistor R2, todos eles estão no mesmo sentido da nossa malha que a gente está percorrendo, ok? O único que está com sentido oposto é a fonte de 12 volts, certo? Ela se opõe aí ao sentido de circulação, então a gente tem esse sinal menos. Pela lei de Kirchhoff das tensões, esses somatórios de queda de tensões tem que ser igual a zero, beleza? Então, a partir disso, eu consigo isolar a minha corrente e encontrar o seu valor. Nesse caso, a gente encontrou que a nossa corrente ela vale menos 2 amperes. Então, isso significa que a nossa corrente, na verdade, ela está circulando no sentido contrário ao adotado aqui na figura. Então, ela está circulando no sentido horário e o módulo dela é de 2 amperes. Ok? O circuito em série, a corrente é a mesma para todos os componentes. A questão pediu a potência dissipada pelo resistor R2. Então, se relembrar, potência é V vezes I, a definição. Beleza? Você consegue expressar isso em função apenas da resistência e da corrente. Então, eu substituo
pela lei de Ohm, que V igual a RI, substituo o V nessa equação, então eu tenho que a segunda expressão, RI ao quadrado, ok? Então a potência elétrica ela pode ser expressa em função da resistência elétrica e da corrente. Substituindo os valores, resistência 3, corrente 2 ao quadrado, isso vai dar uma potência dissipada de 12 watts. O segundo exercício, pessoal, também a gente tem a presença de vários componentes em série no nosso circuito, só que dessa vez ele pede também para determinar a corrente I, mas tem esses dois itens aqui, adicionais, em que ele pede a tensão nos pontos VFB, seria a tensão nesses dois pontos, FB, ok? Quando a gente adota essa utilização de pontos, pessoal, o primeiro ponto se refere ao terminal positivo, o segundo ponto ao negativo. Então, o ponto F é o positivo, a gente coloca a ponta aqui da nossa seta, ok? Terminal negativo vai ser no ponto B. Da mesma forma, VBE, que é um positivo, é o ponto B, negativo, ponto E, ok? Então, nossa seta fica virada aí para o ponto B. Então, nessa questão, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é a corrente que circula no nosso circuito, ok? E a partir disso, a gente consegue determinar as tensões VFB e VBE. A gente pode fazer uma malha fechada no nosso circuito também, ok? Só que dessa vez a gente não vai fazer uma malha aqui em todos os componentes. Então, a gente vai ver como que isso vai ficar. Então, a gente viu a primeira coisa é adotar um sentido para a circulação da corrente. O sentido adotado é o sentido horário, ok? Indicado aqui por essa seta. Identificar as quedas de tensões nos componentes. Resistor é sempre o oposto da circulação de corrente. Então, a gente fez aqui a identificação das quedas de tensão, beleza? Vou fazer e aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Só que dessa vez eu vou percorrer uma malha aqui no sentido anti-horário, beleza? Tanto faz o sentido que eu adotar. Então, fonte de 24 volts, estou percorrendo em sentido contrário, menos 24. Vocês vão verificar que todos os resistores aqui vão estar no mesmo sentido anti-horário, então positivo, positivo, positivo. E essa fonte aqui de 64 volts, ela também vai estar no mesmo sentido da malha que eu estou percorrendo. Então ela está positivo também. Igual a zero vai ser a nossa lei de Kirchhoff da tensão, beleza? E isola minha corrente da mesma forma que a questão anterior, enquanto que a corrente que está circulando no meu circuito ela vale menos 4 mA. Então o sentido real dela é no sentido anti-horário de circulação, com o módulo aí de 4 mA. Agora, pessoal, para encontrar então a nossa queda de tensão nos pontos VFB e VBE, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff da tensão, só que dessa vez numa malha restrita aqui do nosso circuito, ok? Então a gente pode fazer essa malha aqui, que a gente tem VFB, VFA e VAB. Ela continua sendo uma malha fechada, então é válido a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, ok? Vou percorrer ela no sentido anti-horário, então eu tenho menos VFB, tá indicado aqui, ok? Menos 24 volts, estou indo no sentido contrário, e positivo porque eu estou seguindo no mesmo sentido ali da queda de tensão no resistor, ok? Então dessa expressão eu já tenho a corrente, eu consigo achar a queda de tensão no resistor, eu isolo VFB, então VFB é igual a menos 28 volts. Então o que significa? Deu negativo, então na verdade o terminal positivo ele está no ponto B e o negativo no F, ok? E o módulo dessa queda de tensão aqui vai ser igual a 28 volts. De forma análoga, pessoal, eu faço para malha VBE, VBC, VCD e VDE, ok? Percorro essa malha aqui do meu circuito. Dessa vez eu vou percorrer também no sentido anti-horário. Então, menos VBE, mais 64 volts, mais 3K vezes a corrente, menos VBE. Então, isso vai resultar em VBE de 44 volts. Então, esse seria o terminal positivo e esse seria o terminal negativo, com um módulo aqui de tensão de 44 volts. Então, o que significa que se eu for medir, por exemplo, a tensão com voltímetro nesses dois terminais, por VFB eu vou medir menos 28 volts e por VBE eu vou medir 44 volts. Essa terceira questão, pessoal, também é uma questão parecida e fácil de se resolver, em que a gente tem também todos os componentes em série. Muitas das vezes os alunos ficam com dúvida quando a gente puxa esses terminais do meu circuito, só que a gente deixa com o circuito aberto. Então o que vocês vão verificar
que nessa condição eu posso puxar esses fios no meu circuito, porém eu estou interessado em apenas realizar essa medição. Então, em efeitos práticos, por exemplo, impacto na corrente do meu circuito, isso não vai produzir nenhum impacto. Porque a gente viu que circuito aberto, a corrente que percorre ele é igual a zero, ok? Então, na verdade, o que a gente tem é só esse circuito, beleza? E o que a gente está medindo aqui é a tensão V0. Então, essa questão, ele fala que a tensão VA sobre o resistor de 2 ohms da figura é 8 volts. Então, ele pede para você determinar as tensões V1 e V0, que seria dessa fonte de tensão. Dessa vez ele não dá esse valor da fonte de tensão, e ele quer saber o valor de V0, que é a queda de tensão no resistor de 3 ohms, ok? Então todos os componentes meus estão em série. Então a primeira coisa que eu sei é que a minha corrente compartilhada quando os componentes estão ligados em série é a mesma, ok? Então, se ele me deu a queda de tensão VA nesse sentido aqui do meu circuito, no resistor de 2 ohms, como 8 volts, então eu consigo encontrar a corrente, beleza? Se eu encontro a corrente para o resistor de 2 ohms, ela é válida por de 3 ohms como por de 1 ohms, beleza? Porque todo mundo aqui está em série do meu circuito. Então, se vocês observarem, ele me diz que a tensão é 8 volts, lei de Ohm, V igual a RI. Eu encontro a minha corrente de 4 amperes, beleza? Agora, para encontrar, por exemplo, a nossa fonte, o valor da nossa fonte de tensão V1, então a gente pode recorrer à lei de Kirchhoff das tensões, beleza? De novo, a gente marca o sentido das quedas de tensões nos resistores e nas fontes, faz a circulação de uma malha fechada no meu circuito e faz o somatório de todas essas quedas de tensões, beleza? Então a gente vai obter que V1, que é o valor da fonte de tensão do meu circuito, ele vai ser igual a 24 volts, ok? Pessoal, então aqui a gente vai agora para o quarto exercício. Ele também agora é um circuito bem simples, só que dessa vez é um circuito do tipo em que todos os componentes estão em paralelo. Então ele pede para você determinar as correntes que percorrem os resistores R1 e R2, assim como também a resistência equivalente desse meu circuito. De novo, aqui nesse ponto V0 eu estou medindo apenas a queda de tensão nesses resistores. Esse circuito em paralelo, pessoal, então só relembrando, todos os componentes possuem a mesma queda de tensão. Então a fonte de 12 volts vai ter uma queda de tensão V0, que a gente não sabe o valor ainda. Resistor R1 vai ter uma queda de tensão V0 e o R2 vai ter uma queda de tensão V0. Okay? Então vamos determinar as correntes e a resistência equivalente desse meu circuito. Então esse circuito meu em paralelo eu consigo simplificar ele por um circuito equivalente. Então a gente viu que esse valor dessa resistência equivalente para o circuito em paralelo, ele é dado por 1 sobre a resistência equivalente é igual ao somatório de 1 sobre a resistência de cada resistor aqui do meu circuito. Se vocês isolarem isso para dois componentes, vocês vão chegar nessa expressão, que a resistência equivalente, ou nossa resistência RP, é igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, ok? É a mesma expressão do que se você usar 1 sobre RQ, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então vocês vão observar que o valor da resistência equivalente é igual aqui a 2 ohms, ok? Se eu tenho a minha resistência equivalente, eu também consigo encontrar a minha expressão de V0. Por quê? Porque meus componentes, todos eles estão em paralelo. Então, se eles estão em paralelo, a queda de tensão é a mesma. Então, se eu encontrar esse valor de V0 na resistência RQ equivalente, vai ser a mesma para a resistência R1 e R2, ok? Então, V0 vai ser igual a RP vezes a corrente. A corrente, pessoal, a gente tem nesse circuito não a fonte de tensão, e sim uma fonte de corrente, ok? Então essa fonte de corrente, ela injeta uma corrente de 12 amperes no meu circuito. Então a gente garante que esse circuito vai estar circulando a corrente de 12 amperes, porém a gente não sabe a queda de tensão nesses componentes, beleza? Aplicando a lei de Ohm, V é igual a RI, então é 2 vezes 12, que vai resultar aqui em 24 volts. Para encontrar então o valor de cada corrente que percorre cada resistor do meu circuito, uma vez que eu tenho a queda de tensão e a resistência, eu consigo então encontrar a corrente, ok? Então a corrente I1 é igual a queda de tensão nesse resistor R1 dividido por
R1, ok? Então a gente vai ter que vai ser 24 dividido por 3, que vai resultar em 8 amperes. Da mesma forma, I2 vai ser igual a 24 dividido por 6, que é a queda de tensão V0 dividido por R2, que vai resultar em 4 amperes. Pessoal, aqui só uma anotação que eu fiz, é uma forma também de uma dica para vocês, na verdade, né, para resolução de circuitos, que são dois métodos muito empregados na análise de circuitos elétricos, que são os métodos divisor de corrente e divisor de tensão. Ele vai ser útil para a gente, especialmente quando a gente for fazer também projetos de voltímetros e amperímetros. Então o que ele estabelece? A gente viu que a corrente em um circuito em paralelo com componentes R1 e R2, ela pode ser obtida a partir das expressões de resistência e corrente. Então a gente viu, por exemplo, que para a corrente I1, que é a que percorre o resistor R1, essa expressão ela pode ser dada por R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente, ok? Se eu dividir, pessoal, essa expressão aqui, essa fração, por R1 vezes R2, fazer isso tanto no numerador como no denominador, eu vou chegar nessa expressão de baixo, que vai ser em função da condutância, que é esse símbolo G1. Então, por exemplo, G1 é 1 sobre R1, é o inverso da resistência, né? A condutância. Condutância é a facilidade, então, com que o material tende a conduzir corrente. Ele é o inverso da resistência, já que a resistência ela é dada pela oposição ao fluxo da corrente. De forma análoga, para a corrente 2, a gente tem que a nossa corrente que vai percorrer o ramo R2, a resistência R2, vai ser dado pelo o produto da condutância 2 dividido por condutância 1 mais condutância 2. Então, generalizando, pessoal, se eu tiver mais resistores aqui em paralelo, eu tenho que a corrente no ramo N, na resistência N, vai ser igual a Gn dividido pelo somatório de todas as condutâncias vezes a corrente que está sendo injetada nesse meu circuito. Então, se por exemplo nesse meu circuito eu tiver uma fonte aqui de corrente no lugar de uma fonte de tensão, essa aplicação ela já é direta. Então eu encontro as condutâncias, e para encontrar a corrente no ramo que eu quero, na resistência que eu quero, eu utilizo essa expressão. Ok? Então é uma forma rápida aqui de vocês encontrar essa expressão da corrente. E uma outra forma, pessoal, também é aplicar o divisor de tensão. Então muitas das vezes você tem várias resistências em série no seu circuito, e você está interessado em apenas descobrir a queda de tensão em um resistor, certo? Então você pode recorrer aqui ao mecanismo de divisor de tensão. Então, se vocês relembrarem, a queda de tensão para um circuito em série, um resistor R1, por exemplo, que a gente viu, ela é dada pelo produto de R1 com V dividido por R1 mais R2. Isso aqui, pessoal, nada mais do que é a lei de Ohm. Então, se vocês analisarem, V dividido por R1 mais R2 me dá a corrente do circuito, ok? A corrente multiplicada pela resistência me dá a queda de tensão. Então, isso aqui... atrás disso aqui a gente tem, na verdade, a lei de Ohm. De forma análoga a gente tem aqui para resistência R2. Então a gente tem a mesma expressão, só que no numerador a gente vai ter o resistor R2. Então, se a gente generalizar isso daqui, a gente tem que no resistor N, por exemplo, se nosso circuito tiver mais resistência, a gente tem que a queda de tensão naquele resistor é Rn dividido pelo somatório das resistências vezes o valor da minha fonte de tensão. Então, só para resumir, o nosso divisor de tensão ele é aplicado quando a gente tem um circuito em que todos os componentes estão em série e a nossa fonte de excitação é a fonte de tensão, ok? Essa aplicação aqui é direta. Eu sei o valor de V, sei o valor da resistência e conto o valor de V de N. Já retomando aqui, né, para o nosso divisor de corrente, essa forma ela vai ser aplicada, que vai ser uma resolução mais rápida, quando a gente tiver uma fonte de corrente, ok? Apesar daqui estar sendo representado uma fonte de tensão, mas essa resolução ela é imediata quando a gente tem uma fonte de corrente, que a gente sabe o valor da corrente que está sendo injetada no nosso circuito, ok? Se o valor da corrente, se o valor das condutâncias, só faz o inverso das resistências e obtenho a corrente no ramo N, na resistência N.
Pessoal, então finalizando aqui a nossa aula 2, vamos ver mais um exercício aqui, em que a gente tem o circuito representado abaixo, em que todos os componentes eles estão em paralelo, ok? Então todo mundo tem a mesma queda de tensão. Porém, nesse caso a gente vai ter agora diferentes fontes de corrente no nosso circuito. Então a gente tem uma fonte de corrente injetando nesse sentido 12 A, aqui para baixo 6 A e 18 A. E a gente tem algumas resistências de 8 ohms, 24 ohms e 3 ohms. Então a questão pede para me determinar a tensão V0 e as correntes em cada resistor, ok? Então, para encontrar primeiro essa tensão V0, eu posso recorrer ao circuito equivalente desse circuito aqui completo. Então eu posso simplificar isso tudo para um circuito com a única fonte de corrente e um único resistor, que é o que a gente vai fazer, ok? Para simplificar as nossas fontes de corrente, a ideia é muito fácil. Uma vez que todo mundo aqui possui o mesmo potencial, eu consigo simplificar essas minhas fontes de corrente apenas fazendo aqui uma soma algébrica, né? Então a gente tem 12 sendo injetado para cima, 18 sendo injetado para cima e 6 para baixo. Então, os que estão sendo injetados para cima resultam em 12 mais 18, que vai dar 30 A, e para baixo que a gente tem 6 A. Então, 30 A menos 6 A vai me dar 24 A para cima, ok? Então, o efeito dessas três fontes a gente consegue resumir injetando 24 A de baixo para cima aí no nosso circuito. Já a resistência equivalente, então a gente viu que ela pode ser dada pelo somatório de 1 sobre as resistências. Então 1 sobre a resistência me dá a condutância, certo? Então se eu aplicar esse princípio da resistência equivalente e o princípio da fonte de corrente resultante, eu consigo encontrar a expressão de V0, ok? Então V0, que vai multiplicar pela condutância, ou 1 sobre a resistência, é igual a corrente. Então no final isso aqui, o que me dá é a lei de Ohm, certo? V é igual a R, que vai vir dessa expressão de condutância, é 1 sobre R, a gente joga para o outro lado da equação, multiplica, vezes a corrente, ok? Então o V0, pessoal, se vocês fizerem esse cálculo aqui, já está sendo apresentado no slide também, ele vai resultar no valor aqui de 48 volts, ok? Se eu encontrei o valor de V0, eu consigo encontrar todos os outros valores de corrente, porque nosso circuito é em paralelo, eles compartilham a mesma tensão, ok? Então no resistor de 8 ohms, V0 é 48 volts, divide pela resistência e encontra a corrente. Então isso vai me dar 6 A no resistor de 8 ohms, no resistor de 24 ohms vai me dar 2 A e no resistor de 3 ohms isso vai me dar 16 A. Então, pessoal, depois vocês podem fazer um teste que o somatório das correntes que entram nesse circuito tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Então, no caso, a gente pode pegar esse nó superior, por exemplo. Então, as correntes que estão entrando é a de 12 A e a de 18, ok? E as que estão saindo do meu circuito seria em todas as resistências, né? O sentido dela é para baixo, e essa fonte aqui de corrente também, de 6 A. Então, depois vocês vão fazer essa análise também. Então, nosso circuito equivalente, ele pode ser representado pela resistência equivalente, que a gente viu que é o inverso do somatório de 1 sobre cada resistência. Então, para esse circuito vai resultar em 2 ohms. E a corrente equivalente do nosso circuito vai ser a corrente resultante aí, né? De 12 mais 18 menos 6, que vai resultar 24 A. Beleza? O último exercício, pessoal. Então, a gente tem um circuito aqui com todos os componentes em paralelo também. Nesse caso ele me dá que a resistência do nosso resistor de 6 ohms é de 24 watts e ele pede para determinar o valor dessa fonte de corrente I. Então a gente não sabe quanto que essa fonte de corrente que ela vai estar injetando no nosso circuito, ok? Então o primeiro passo aqui, uma vez que ele me dá a potência no resistor, se eu tenho a potência no resistor e eu tenho a resistência, eu encontro então a corrente que percorre esse meu componente. Então 24 watts vai ser igual a RI ao quadrado. O R é 6 ohms. E a corrente a gente vai descobrir qual que é o valor dela, ok? Então I ao quadrado vai ser igual a 24 dividido por 6, raiz disso. Então essa raiz ela pode ser mais ou menos, ok? Então a gente não sabe ainda o sentido dessa corrente. Ele pode ser positivo ou negativo, beleza?
Quem que vai ser então a queda de tensão V0, que é a mesma queda de tensão em todos os componentes? A gente pode contar também no resistor de 6 ohms. Então, lei de Ohm, V igual a RI. Então, resistência vezes corrente. Novamente, eu não sei o sinal ainda dessa minha corrente, se ele é positivo ou negativo. Então, isso vai resultar em um V0 igual a mais ou menos 12 volts, ok? Então, para a nossa corrente I2, a gente tem que a nossa corrente, pela lei de Ohm, ela pode ser mais ou menos 4 amperes, beleza? Então, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar aqui e aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para descobrir então o sinal do nosso circuito, ok? Vamos então adotar que a nossa corrente ela tem um sentido positivo, então ela vale mais 2 amperes. Se ela valer mais 2 amperes, então ambas essas correntes vão estar saindo do nosso nó, né? Então a gente vai ter 10 amperes sendo injetado e I0 sendo injetado e I1 e I2 aqui sendo absorvido pelos resistores. Então, lei de Kirchhoff da corrente, somatório das correntes que entram mais menos o somatório das correntes que saem tem que ser igual a 0. Então, a gente tem 10 entrando, mais I0 entrando, menos 2 e menos 4 saindo, ok? Então, nesse caso, a gente vai obter que I0 é igual a menos 4 amperes. Por outro lado, se a gente supor que o nosso I1 é negativo, então ele vai estar entrando do nosso nó, beleza? Então, nesse caso, todas as correntes vão estar entrando no nosso circuito. Então, isso vai resultar em todas as componentes aqui na nossa lei de Kirchhoff da corrente positiva e um I0 de menos 16 amperes, ok? Então, em ambos os casos, a gente tem que, na verdade, o sentido da nossa fonte controlada de corrente, ela vai ser aqui para baixo, vai ser o inverso desse sentido adotado na figura. E nessa situação, o modo pode variar de 4 amperes para 16 amperes. Pessoal, aqui ó, eu apresentei 2 exercícios nesse slide. Eu vou pedir para que vocês façam esse exercício apenas para fixar esse conceito. Neste caso aqui a gente tem mais de uma malha do nosso circuito, então vocês analisarem, a princípio todas que a gente realizou aqui nessa aula foi com malha única, ok? Nesse caso a gente vai ter 2 malhas nesse circuito. A ideia é parecida, pessoal, então vocês vão adotar uma corrente circulando nessa malha e outra corrente circulando nessa malha. E isso vai gerar para a gente 2 equações. Então, se eu tiver 2 equações e 2 incógnitas, eu consigo descobrir o valor de cada corrente que está circulando neste meu circuito. Então, a ideia é análoga ao caso em que a gente tem uma única malha. Então, depois vocês vão dar uma olhada nesses 2 exercícios. Esse exercício também é bem parecido ali com o primeiro, só que a gente tem a presença de mais fontes de tensão no nosso circuito, ok? E com o fim dessa aula 2, vocês também são capazes de realizar aí toda a listão que está no PVA-NET, beleza? Então, qualquer dúvida, favor entrar em contato comigo ou com seus colegas. Então, a ideia é vocês compartilharem o conhecimento, ok? Então, bons estudos para vocês.